Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje falarei sobre um ramo das Forças Armadas Francesas que é muito citado em muitos meios, mas muito pouco conhecido do público em geral. Refiro-me à Legião Estrangeira Francesa. Em 1831, as Forças Armadas Francesas criaram um novo ramo dedicado especificamente à defesa e expansão das colônias imperiais francesas na África do Norte. Mas esse ramo era diferente de todos os outros, pois era aberto também a cidadãos estrangeiros que desejassem lutar pelos interesses franceses na África, vindo daí o seu nome de Legião Estrangeira. Foi criado pelo rei Louis Philippe, que ordenou que todos os militares estrangeiros do exército francês fossem reunidos numa mesma unidade de combate e transferidos para a Argélia, um vasto território que tinha acabado de ser conquistado pelos franceses nas guerras de 1827 e 1830. Apesar de inicialmente estacionada na Argélia, a Legião Estrangeira combateu em inúmeras guerras na África e também na Europa, com destaque para a Segunda Guerra Italiana de Independência, de 1859, a Intervenção Francesa no México, de 1863, a Guerra Franco-Prussiana, de 1870, e a Guerra Sino-Francesa, de 1883. Destacou-se numa série de batalhas durante a Primeira Guerra Mundial, onde, apesar de ter sofrido pesadas baixas, emergiu como uma das unidades francesas mais condecoradas. Mas a sua participação na Segunda Guerra Mundial foi bem mais discreta, muito por culpa do colaboracionismo oficial francês com as forças alemãs de ocupação após a derrota francesa em junho de 1940. Mesmo assim, lutaram com bravura na Noruega e na África do Norte. Logo após o fim da guerra, a Legião Francesa foi enviada para a Ásia, onde combateu na Primeira Guerra da Indochina, que começou em 1946 e terminou apenas em 1954. Nessa guerra foram mortos mais de 12 mil legionários, o que dá uma média de 4 mortos por dia durante 8 anos de guerra. Entre 1954 e 1962, envolveu-se na Guerra de Independência da Argélia, que marcou profundamente a Legião, não só pelo número altíssimo de baixas, mas também pelo fato de terem sido obrigados a abandonar o seu tradicional quartel-general em Sidi Bel Abbes, estabelecido em 1842. Em 1961, envolveu-se num golpe de Estado falhado, quando militares franceses na Argélia tentaram derrubar o governo do presidente Charles de Gaulle. Após serem expulsos da Argélia, a Legião Estrangeira estabeleceu-se na cidade de Albany, na região de Marseille, onde se encontra até hoje. Nas 2 décadas seguintes, a Legião Estrangeira reorganizou-se e voltou a crescer, destacando-se em combates na Argélia, na Líbia e no Congo. Participou também na Guerra do Golfo em 1991, tendo também combatido na Somália e em Sarajevo. Já no século XXI, foi enviada para o Afeganistão, para a Costa do Marfim e para o Chad. Apesar de muitos outros países terem legiões estrangeiras do mesmo estilo, com destaque para os russos e também para os espanhóis, os franceses são, de longe, os mais conhecidos e famosos. É o único ramo das Forças Armadas Francesas que não jura fidelidade à França, mas sim à própria legião em si. Neste momento possui uma força de cerca de 7 mil homens, distribuídos em 11 regimentos e uma subunidade, estacionados na França, na Córcega, na Guiana Francesa, nos Emirados Árabes Unidos e em Mayotte, uma pequena ilha ao largo de Madagascar. O processo de recrutamento é burocrático e exigente, estendendo-se por 3 semanas, período no qual o candidato passa por uma série de testes físicos, médicos e psiquiátricos.
No final, o candidato, se aprovado, assina um contrato de 5 anos e é incorporado na Legião Estrangeira como um estagiário. Recebe também um fuzil, que, de acordo com a tradição, não deve nunca ser deixado para trás no campo de batalha. Ao fim de 5 anos de serviço impecável, o legionário ganha o direito de pedir a cidadania francesa, algo que pode ser antecipado caso seja ferido em combate. O soldo inicial do novo recruta ronda os 1.200 euros, para além de comida e alojamento gratuito, um valor que pode triplicar se for enviado para servir no estrangeiro em missões de combate. Após 15 semanas de treinamento básico, passa de estagiário a recruta, quando então recebe o famoso cap branco. Depois passa para legionário de segunda classe e após 10 meses de serviço passa para legionário de primeira classe. Os legionários que se destacam são convidados para o curso de cabo e após 6 anos de serviço sobem para o posto de cabo sênior. 1 em cada 4 legionários pode ascender a oficial, com os postos mais altos restritos a cidadãos franceses. Por se tratar de uma unidade composta por várias nacionalidades, o treinamento também se centra muito na criação de um forte sentimento de união, camaradagem e lealdade. São também constantemente lembrados da honra de pertencerem a uma das principais unidades de elite das Forças Armadas francesas. Os legionários possuem um passo de marcha próprio. Ao invés dos tradicionais 116 passos por minuto, marcham a 88 passos por minuto, motivo pelo qual são sempre os últimos a desfilar nas paradas militares. Antigamente, os legionários eram obrigados a usarem um pseudônimo no ato do alistamento, mas desde 2010 que essa regra deixou de existir. O legionário tem um estatuto de não civil, ou seja, ao abrir mão da sua identidade real, ele deixa de existir, existindo apenas para a legião estrangeira. Por esse motivo, mesmo sendo casado, é considerado solteiro, não podendo tirar carta de condução e nem comprar imóveis ou veículos. Mas se antigamente qualquer pessoa podia se alistar, hoje em dia a identidade dos candidatos é verificada e avaliada, com os registros criminais sendo levantados e analisados. Não podem desistir do contrato de 5 anos, sob pena de serem presos e cumprirem o resto do contrato na prisão. Dos mais de 5.000 candidatos que se apresentam todos os anos, menos de 800 são selecionados e passam para a fase de estágio. São aceitos candidatos com delitos leves, mas crimes como tráfico de drogas, terrorismo e homicídio não são tolerados. O treino é tremendamente puxado, tanto a nível físico como psicológico. É, para todos os efeitos, a unidade de elite mais bem treinada e preparada da França. Atualmente, a Legião Estrangeira Francesa é formada por soldados oriundos de mais de 130 nacionalidades diferentes, com a maioria vindo do leste europeu e da América Latina. Estima-se que cerca de 300 a 400 brasileiros estejam neste momento servindo nas suas fileiras, uma das cidadanias mais comuns na Legião. Mas também há muitos russos, chineses e romenos. Não há em todo o mundo uma unidade militar que tenha tanta experiência de combate como a Legião Estrangeira Francesa, tendo lutado em mais de 26 guerras desde a sua fundação. Uma autêntica força de elite como poucas no mundo, sempre alerta e preparada para entrar em ação em qualquer lugar do globo.
mission est sacrée.